começar um pouco, né? A gente não tem muitos parâmetros na lei a respeito, a lei fala ali sobre o encarregado, de uma maneira até simples aqui, né? A lei brasileira, a LGPD, mas não fala muito da equipe, né? Então, isso é um grande desafio para as pessoas em geral, né? Como organizar isso, né? Aonde localizar, né? Qual é o dimensionamento ideal, né? Então, vou dar a primeira palavra para a Mirella, mas assim, aqui é um bate-papo, é conversa, né? Depois Samantha fica à vontade, mas queria ouvir um pouco, né, Mirella, sobre essa questão do dimensionamento da equipe, né? O que é a equipe de privacidade, quais são as características, né? Obviamente que a gente sabe que não tem digamos aí, uma resposta certa ou errada, né? Muito mais a experiência, né? Então, queria ouvir um pouco a tua experiência, as suas dicas aí de dimensionamento da equipe, como é que você vê isso? Tá ótimo, vamos lá. Eu acho que depende muito da configuração de cada empresa, da dinâmica que existe aí dentro, né? Vai variar muito, mas eu posso falar da minha experiência. No caso da OLX, a gente trabalha muito junto a outros times, então acaba sendo um trabalho bem mixado, não necessariamente um time só de privacidade, mas a gente tem muito contato também com o time de segurança da informação, com o time de compliance. No nosso caso, o time fica dentro do departamento jurídico. Eu sei que nem todas as empresas seguem esse mesmo modelo, mas esse é o modelo que a gente segue. E aí o que a gente tem de cooperação é que, assim, desde o início, a partir do momento que a gente teve a aprovação da lei, a gente já criou um comitê multidisciplinar com essas áreas que eu mencionei, mais produto, tecnologia, para que a gente pudesse ali centralizar quais seriam as medidas necessárias e conseguir ir cascateando para esses times o que precisava ser feito, quais eram os principais pontos de atenção, etc. E isso foi essencial, porque a gente pôde, por mais que assim, trabalhamos tecnologia faz tempo, está acostumada com lidar com determinados assuntos, determinada linguagem, mas é diferente você ter alguém que está dentro do time para conseguir passar com essas necessidades, conseguir realmente fazer essa ponte, ainda muito importante. A gente ainda tem esse comitê trabalhando, nós mantivemos a estrutura ainda depois do projeto de adequação, porque a gente entende que para tudo que a gente acaba precisando na área de privacidade, é sempre muito importante poder contar com esse. Ô, Acabou ligando o Mirella, o pessoal microfone. está pedindo, ver se você consegue aumentar um pouquinho o seu som, que ele está com Tá, tá um pouquinho baixinho, vou um pouquinho de tentar. interferência. Melhorou, gente? Agora com o microfone mais pertinho aqui? Hum, Sim, melhorou um pouquinho. tá. Só falando para o público, o pessoal está perguntando se pode colocar perguntas. Pode colocar perguntas. A Vitória, que é da nossa equipe de marketing, vai estar coletando essas perguntas e fazendo uma triagem. Mirella, sua imagem e seu som voltou. Voltou. Eu tirei aqui porque eu pedi para fechar a janela, acho que vai melhorar. Acho que sim, exatamente. Algumas pessoas falaram que estava um pouco de ruído. Perfeito. Acho que sim. Bom, então, além dessa questão do comitê multidisciplinar, que é essencial no nosso dia a dia, o fato de nós estarmos dentro do jurídico, no caso do OLX, é uma estrutura que funciona muito bem. É claro que existe uma necessidade de uma certa autonomia dentro pro time de privacidade, não necessariamente de todas as demandas do time jurídico em si, acaba sendo como uma coisa separada, como se fosse um time separado mesmo estando lá dentro. Mas é muito importante porque a gente acaba contando com uma certa parceria. No nosso caso, o time não é muito grande, nosso time de privacidade, eu conto com mais uma pessoa, que é a Vitória, que até está aqui nos assistindo. E, e aí esse apoio é essencial. A gente, estando dentro do jurídico, a gente consegue ter uma comunicação, conseguir passar, por exemplo, para o time de contratos, quando vocês precisam realmente passar as cláusulas por nós, o que vocês devem observar aqui necessariamente
quando um contrato vai envolver processamento de dados propriamente dito ou não, tirar todas essas dúvidas. Então, assim, em relação a dimensionamento, é claro que a gente sempre vai achar que existe possibilidade de crescimento, né? Porque os trabalhos só crescem na área, tudo que a gente lida hoje em dia acaba tendo relação com proteção de dados, mas, falando da minha experiência, essas parcerias que a gente tem com as outras áreas são essenciais. E acho que eu poderia dizer isso em linhas gerais, deixo para a Samantha complementar. Excelente. Acho que a Mirella já matou aqui o X da questão. Eu acho que eu vou compartilhar só algumas coisas assim peculiares que aconteceu no Mercado Livre, né? Então, assim, a gente que é uma empresa que tem presença Latinoamérica, estamos presentes em 18 países, somos regulados por autoridades de dados já constituídas em 13 deles. Isso inclusive, né, a nossa autoridade aqui brasileira. Isso dá a dimensão da complexidade dos programas que a gente precisa implementar, porque a plataforma é única, né? Então, assim, a mesma plataforma que eu tenho de e-commerce na Argentina, eu tenho no Brasil e vice-versa. O que vai diferenciar realmente é a linguagem, né? Uma está em espanhol, outra está em português, mas o fato é que, em termos de tecnologia, a gente precisa promover o mesmo nível de adequação com comandos, diretrizes e princípios, que muitas vezes são convergentes, mas apresentam aí a sua certa tropicalização. Olhando para esse cenário que a gente está inserido, né, a empresa optou por ter uma estrutura de privacidade onde a gente pudesse ter um DPO regional, responsável aí por 12 países, né, então ele tem os seus reportes de DPOs locais reportando para ele, e aqui no Brasil, dadas as peculiaridades da LGPD, alguns controles um pouco mais rígidos em relação a outros países, com exceção de Colômbia, Costa Rica e México, que apresentam um grau de sofisticação mais elevado, a gente optou por ter um DPO local no Brasil. Alguns fatores em razão disso, né? Além de ter que nos comunicar e atender o direito dos titulares de dados que falam a língua portuguesa, esse foi um fator, a gente também precisa nos comunicar com outros stakeholders, vide, né, autoridades judiciais, administrativas, PROCON, SENACOM. Então, era importante que essa pessoa também pudesse conhecer esse ordenamento jurídico, falando uma língua que fosse um pouco mais fluida na interlocução com esses atores aqui. Em termos de desafio do programa de privacidade, manter essa governança de dados, né, é um super desafio. Então, a gente tem braços do time de privacidade dentro das áreas, né, da empresa. Então, temos pessoas em privacidade, né, na área de produtos, temos pessoas que cuidam de privacidade na área de tecnologia, na área de segurança da informação e assim por diante. Nossa estrutura, ela foi alocada e ela responde, né, no topo, assim, o nosso vice-presidente, a gente responde para um vice-presidente jurídico, né? Ele é responsável por relações governamentais e jurídico, e a gente tem essa linha ali, que é muito próxima a uma linha de TPO, CPO, porque a gente ainda não tem essa diversificação entre TPO e CPO, então a gente aglutina tudo na mesma área, reportando para o VP jurídico. Inclusive, o nosso GPO regional faz parte do comitê de riscos, que responde para a alta administração, e aqui no Brasil eu integro o comitê de riscos, que também responde para a nossa administração no Brasil, e as coisas se encontram lá em cima. Então, eu acho que esse era o desafio, assim como a Mirella, já fiquei mais com o coração abraçadinho aqui, também no nosso time de privacidade, sou eu aqui no Brasil, mais uma pessoa que é minha supermente brilhante, não faço nada sem ele, o Fred. Na verdade, eu costumo até dizer que ele é a pessoa que faz toda a parte difícil, eu só fico com a tarefa fácil. E no nosso time de privacidade nível Latam, a gente é composto por 9 pessoas, justamente porque a gente tem essa estrutura que cuida de hispanos, que é como a gente chama todo o resto de Latam, exceto o Brasil. E aí acho que o diferencial é que a gente tem um Risk Privacy Manager, que ele olha para a questão de riscos apontados por todos os DPOs locais, né? E isso acaba fazendo aí uma diferença na uniformização desse diálogo com todas essas autoridades, que elas ainda, no nosso entender, elas não estão se conversando. A gente nota em alguns assuntos que não há um diálogo entre elas, porém há um